Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós continuaremos o estudo das propriedades coligativas. Esse assunto se encontra na frente número 2 da página 145 da apostila 2 de vocês, ok? Bem, galera, vamos lá. Vamos só relembrar o que a gente viu lá na aula passada, ok? Que a gente viu na semana passada, tá? A gente viu que quando você tem um determinado solvente, né? Esse solvente tem propriedades e características muito bem definidas, né? Então ele tem um ponto de ebulição muito bem definido, ele tem um ponto de congelamento muito bem definido, ele tem uma pressão de vapor muito bem definida, né? Um número a uma determinada temperatura bem definida, né? E ele tem uma dada pressão osmótica, que isso a gente vai ver lá na frente, ok? A partir do momento, galera, que a gente adiciona um soluto não volátil, né, a esse solvente, né, formando então uma solução, né? E esse soluto pode ser um soluto iônico, por exemplo, né, como o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, pode ser um açúcar, por exemplo. A gente modifica as propriedades desse solvente. Então, a gente, ao adicionar um soluto, modifica a temperatura de ebulição, a gente modifica a temperatura de congelamento, a gente modifica a sua pressão de vapor e você modifica a pressão osmótica. Tudo bem? Então, vamos lá. Essas propriedades coligativas que a gente está falando, que são tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e pressão osmótica, né, elas só vão surgir a partir do momento que a gente adiciona um soluto em um solvente. Galera, essas propriedades coligativas só existem em solução, não existem em um solvente puro. Ok? Solvente puro tem as suas características muito bem definidas. Quando fala de propriedades coligativas, é a modificação dessas características, tudo bem? Então, vamos lá. As propriedades, então, que serão modificadas serão o ponto de ebulição, pressão de vapor, né, temperatura de congelamento e essa pressão osmótica, beleza? E a essas modificações a gente dá o nome das nossas propriedades coligativas, sendo a primeira delas a tonoscopia. A tonoscopia, galera, né, ou tonometria, ela é a modificação da pressão de vapor de um determinado solvente, né, um determinado líquido, pela adição de soluto não volátil. Ou seja, só lembrando aqui, o que é pressão de vapor? A pressão de vapor, conceitualmente, nada mais é do que a pressão máxima que os vapores de um líquido exercem a uma determinada temperatura. Ou seja, quando você tem um líquido, né, você tem as suas moleculinhas aqui no seu líquido, né, e essas moleculinhas estão em constante agitação. Né? E algumas dessas moléculas têm uma energia acima da média. E às vezes elas têm a capacidade de conseguir se desprender do meio líquido e passar para o meio vapor. Né? No fundo, aqui você vai ter um equilíbrio entre o vapor e o líquido. Tudo bem? E você tem aqui o seu líquido, né? Suas moléculas no meio líquido se desprendendo para o estado do vapor e as moléculas do vapor retornando para o líquido a todo momento. Então você tem no final aqui, de contas, um equilíbrio, mas você tem aqui suas molequinhas no estado vapor também. Essas moléculas que estão no estado vapor são justamente as moléculas que fazem essa pressão no seu recipiente. Essa pressão que é medida chama-se pressão de vapor, ou a pressão do vapor do líquido. Tudo bem? Galera, quanto maior for essa pressão de vapor, maior a tendência que o líquido tem de evaporar. Né? E aí, mal comparando, né, que eu fiz na aula passada, o álcool e a água. Né? O álcool ele evapora, tá na mesma temperatura ali, né? E o álcool evapora muito mais rápido do que a água. Isso significa que a pressão de vapor do álcool é muito maior do que a da água. Tudo bem? Então, quanto maior a pressão de vapor, menor vai ser a temperatura de ebulição do líquido, né? E mais fácil, mais volátil ele vai ser, ok? E aí, na hora que a gente adiciona um soluto não volátil a essa solução, você simplesmente, deixa eu apagar aqui, você simplesmente diminui essa quantidade de vapor que você tem. Você diminui a tendência que o líquido tem de evaporar. É isso que você faz, tudo bem? Se diminui essa pressão de vapor pela adição de soluto não volátil, que é o que a gente vai tratar na aula de hoje, ok? A segunda propriedade coligativa que nós veremos é a ebullioscopia. A ebullioscopia, ela é a variação dessa temperatura de ebulição. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a água. A água ela tem uma temperatura de ebulição a nível do mar de 100 graus Celsius.
Tudo bem? A partir do momento em que a gente adiciona um soluto não volátil, né? Então você tem aqui a adição de um soluto não volátil, pode ser cloreto de sódio, pode ser qualquer composto iônico ou covalente, você passa a ter uma temperatura de ebulição maior do que 100 graus Celsius. Tudo bem? Ah, pessoal, quanto maior? Galera, isso a gente vai ver lá na frente, mas essa temperatura, o quanto que essa temperatura de ebulição vai aumentar vai depender da quantidade de soluto que você adiciona no final das contas, tá? Mas isso a gente vai discutir um pouquinho mais lá na frente, não se preocupem, ok? Nós temos agora a crioscopia. A crioscopia é parecido com a ebullioscopia, só que totalmente o inverso, né? A crioscopia, ela é a variação, na verdade, agora da temperatura de congelamento. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a água congela a 0 graus Celsius. Né? No momento em que a gente adiciona um soluto não volátil, né, a água vai ter uma temperatura de congelamento, né, menor, olha lá, presta atenção, menor do que 0 graus Celsius. Então ela vai congelar a menos 5, a menos 10, depende da quantidade de soluto que você adiciona, tudo bem? Então, no final das contas, fica tudo mais difícil, fica mais difícil de evaporar, fica mais difícil de congelar, tudo bem? Mas isso tudo a gente vai ver propriedade por propriedade, bem com calma, ok? Vamos lá? A próxima propriedade é a pressão osmótica, né? A pressão osmótica, ela nada mais é do que a variação, né, dessa pressão osmótica que você vai ter no líquido. Esse ponto em específico da pressão osmótica eu vou discutir com vocês por último, ok? Vai ser o último casinho que eu vou tratar. Eu vou até colocar um pouquinho de biologia no meio da história, tá? No momento, vamos atentar só para essas 3 propriedades coligativas principais, ok? E hoje nós ficaremos com a propriedade coligativa, que é a tonoscopia, beleza? Então vamos lá. O que é tonoscopia ou tonometria? A tonoscopia, como eu já disse para vocês, é o abaixamento da pressão de vapor de um solvente que é ocasionada pela adição de um soluto não volátil. Ou seja, você tem aqui na sua situação, que eu vou marcar como situação número 1, né, que é o seu solvente puro, né, sua substância pura, né? E a partir do momento que você adiciona esse soluto não volátil, que pode ser um composto iônico molecular ou um composto ionizável, por exemplo, tanto faz, um soluto, no geral, a esse solvente, você transforma automaticamente em uma solução. Lembra que uma solução vai ter um aspecto totalmente homogêneo, tá, galera? Tanto do ponto de vista microscópico, quanto do ponto de vista macroscópico, tá? E, consequentemente, né, essa pressão de vapor vai diminuir. Tudo bem? Sendo que a pressão de vapor inicial, que é esse cara aqui, deixa eu colocar um PV aqui, é uma pressão de vapor maior do que a pressão de vapor final. Tudo bem? Ou seja, se aqui tinha um monte de moléculas, né, no seu estado vapor, deixa eu desenhá-las aqui. Se você tinha um monte de moléculas, você tinha aqui um equilíbrio entre a fase líquido e vapor. Aqui, quando você tem uma solução, você tem uma quantidade bem menor de vapor. Você tem uma menor tendência a passar para esse estado vapor. Tudo bem, galera? Essa quantidade aqui, o quanto que vai diminuir, o quanto que será o seu delta PV, né, quanto que vai ser sua variação, vai depender, né, da quantidade de soluto que você adiciona. Tudo bem? A intensidade dessa diminuição da pressão de vapor vai ser proporcional à quantidade de soluto que você adiciona, beleza? Então, olha só. Isso aqui significa, então, que a pressão de vapor final vai ser menor do que a pressão de vapor inicial. Então, o que é a tonoscopia? É a diminuição da pressão de vapor pela adição de um soluto não volátil. Ponto. Uma solução sempre vai ter uma pressão de vapor menor do que um solvente puro. Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos lá. Olha esse exemplo aqui. Aqui nós temos a 20 graus Celsius, né? Lembra que a pressão de vapor é dependente da temperatura, ok? E aí nós temos a água. A água a 20 graus Celsius tem uma pressão de vapor, ou os vapores, né, da água exercem uma pressão de 17,5 milímetros de mercúrio. Ou seja, esses vapores que estão aqui, eles estão exercendo uma pressão de 17,5 milímetros de mercúrio. Tudo bem? E aí observe, a partir do momento em que eu adicionei a essa solução, eu adicionei a esse solvente, né, que no caso é a água, NaCl, que é o nosso cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, o que você observa com a pressão de vapor? Você observa que diminui.
né? Diminui pouco, né? Mas diminuiu consideravelmente, né? Diminuiu 0,4 milímetros de mercúrio, né? E você observa já visualmente que essa quantidade de vapor aqui é menor. E, consequentemente, se a quantidade de vapor é menor, a pressão que você vai exercer aqui necessariamente vai ser menor também. Você diminui a tendência que a água tem de passar para o estado vapor. Isso significa, galera, só para resumir, que se você tiver um copo d'água com água pura, 100% água, então deixa eu colocar aqui. Você tem esse caso aqui, né? Você tem aqui um copo de água, 100% água, que é esse caso número 1 aqui, que eu estou marcando, ok? E você tem um outro caso que você tem água com sal, né? Se você deixasse essa água em repouso, né, com o tempo ela ia evaporar, como acontece naturalmente, né? Mas qual desses dois casos, no caso 2 e no caso 1, a água evaporaria primeiro? Ora, já que a pressão de vapor aqui da água é maior, a água evaporaria primeiro, né, no recipiente de número 1, e ela evaporaria depois no recipiente número 2. Então, o recipiente número 2, a água do recipiente número 2, demoraria mais para evaporar do que a do recipiente número 1, ok? Bem, vamos lá. Olha aqui, colocando esse ΔP, né, ou colocando essa variação da pressão de vapor em gráficos, o gráfico que nós teríamos é esse aqui. Então, nós temos aqui uma curva, né, em um gráfico onde no eixo Y está a pressão de vapor e no eixo X está a temperatura. Se eu for comparar aqui na mesma temperatura, né, que é esse ponto aqui, eu estou comparando a mesma temperatura, um cara que é o seu solvente puro, sem o seu soluto, e a sua solução, que é o solvente depois que você adicionou o seu soluto. E o que você observa na pressão de vapor? Ora, aqui a pressão de vapor, que é essa P2, é maior do que essa pressão de vapor depois, que é a nossa P1. Então você observa uma diminuição dessa pressão de vapor. Então, acostume-se, quando a gente vai olhar num gráfico, é assim que a gente vai ver. Essas duas curvas, né, e a curva de baixo, né, é a curva da sua solução e a curva de cima é do seu solvente puro, ok? Bem, galera, isso é a parte introdutória de tonoscopia, ok?